Te adoramos, Senhor. Precisamos de Ti. Em nossas casas, nossas famílias, nós dependemos de Ti completamente. Senhor, de toda provisão, vem com cura sobre as nossas casas, sobre os nossos lares. Jesus, quero declarar Teu nome sobre toda mente e coração, pois sei que existe paz em Tua presença. Clamo Jesus. Jesus, quero declarar Teu nome, quebrando os vícios dessa geração. Esperança e liberdade, clamo Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida, destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Jesus, quero declarar Teu nome sobre toda alma e depressão, ansiedade e medo saiam agora. Clamo Jesus. Teu nome É cura, é poderoso, Teu nome é vida, destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Teu nome é cura, é poderoso, Teu nome é vida, destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Declare pelas ruas, em nome de Jesus, sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz, sobre sua família, clame o santo nome, Jesus. Declare, declare, declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz, sobre sua família, clame o santo nome, Jesus. Teu nome é cura, é poderoso, Teu nome é vida, destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Teu nome é cura, é poderoso, Teu nome é vida, destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Jesus, quero declarar Teu nome sobre toda alma e depressão, ansiedade, medo saiam agora.
sobre a morte, sobre a enfermidade emocional. Há poder no nome de Jesus. Por isso declaramos o teu nome. Declare Pelas ruas, o nome de Jesus. Sobre a escuridão, Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família, clama o santo nome, Jesus. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão, Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família, clama o santo nome, declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão, Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família, clama o santo nome, teu nome é cura. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vencerá. Nós adoramos um Deus que Ele entende, que Ele conhece, que se identificou por nós ao ponto de vir como servo, como homem, tomar nas suas mãos a sua pele e o seu próprio corpo as chagas humanas. Esse Deus, Ele se identificou com nós e se deu por nós. Obrigado por ter deixado o seu trono, Jesus, e vindo como uma criança, como um bebê. Tu és lindo, Jesus. Tu és lindo, Jesus. No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é! Oh, quão maravilhoso é o nome
declarar hoje, Senhor, que o Senhor venceu a morte, Senhor. Que nós possamos declarar, Senhor, o quanto o Senhor é santo, o quanto o Senhor é poderoso, é maravilhoso, o Senhor é lindo, Senhor. Que nós possamos, Senhor, declarar o Seu nome esta noite, Senhor, dizendo que o Senhor vive, Senhor, hoje e para sempre, Senhor. O Senhor é o maior dos maiores, Senhor. O Senhor é o Rei dos reis, Senhor. Que nós possamos reconhecer hoje, Senhor, o Teu poder. A morte venceste, o véu Tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu se adora, proclama Tua glória, pois ressuscitaste, vive está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, Tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Deus. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, Tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Deus. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. A morte venceste, vamos cantar uma última vez. Ó quão lindo esse nome é. Ó quão lindo esse nome é. Ó quão lindo esse nome é. Maior que tudo é. Ó quão lindo esse nome é. Nome de Jesus. Oh, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Teu nome, Jesus, Teu nome que está sobre
sobre tudo, é o Teu nome que está sobre todos. Senhor, nós reverenciamos a Ti nesta noite. Senhor, assim como as estrelas, a criação que se dobram diante de Ti, nós nos rendemos diante de Ti, da Tua majestade. Senhor, obrigado, Deus, porque o Senhor nos deu o privilégio de participar da Tua obra, participar da obra que o Senhor começou através de Cristo para redimir e salvar todos. O Senhor nos chamou para ser Teus mensageiros, Teus embaixadores. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por o Senhor nos dar o privilégio de ser a Tua igreja aqui na terra. Obrigado, Jesus. Toda honra e toda glória seja dada somente a Ti, no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Tome seu lugar, se assente. Teatro. O pastor me pediu um teatro sobre a organização da igreja, o histórico da igreja. Gente, que maluquice, o que eu vou fazer? Tá, respira. Como é que eu vou criar? Eu posso colocar várias pessoas para fazer, iniciar, mas também 16 anos, fora os anos de congregação, aí vai demorar muito. Vamos começar pelo início. 2000. Tá, o que aconteceu em 2000? A igreja iniciou a organização, a congregação, pelo irmão João e pela irmã Jared. O projeto foi iniciado na casa dele, bem aqui pertinho. Um homem sempre tão generoso, ajudou tanto essa igreja com sua esposa. Ainda em 2000, nós tivemos uma EBF de 200 crianças aproximadamente. Isso aqui nem era uma igreja ainda, era uma congregação. O Senhor já estava mostrando o que Ele estava preparando. Como fazer um teatro com tanta coisa? Bem, eu posso ter uma cola. Eu nunca faria isso, né? Então, vamos passar. 2001, nós tivemos um projeto missionário. Jesus em praça pública e parte da Macedônia. 2 evangelismos enormes que aconteceram no mesmo setor, com mais de 30 seminaristas. Foi gigante. 2002, a sede foi mudada e foi feita uma provisória aqui nessa rua. Ali tem perto uma distribuidora, então foi ali do lado. Então a gente estava aqui meio pertinho. Foi uma sede provisória até que a gente tivesse o nosso próprio lugar. A gente conseguiu. Ainda em 2002, nós tivemos a ordenação do pastor Ezequias. Ele estava aqui com a gente desde o início também. E ele foi ordenado pastor dessa igreja em 2002. Ele era organizado, ele era centrado. Era um pouquinho atrasado também. Batista. Em 2005, nós tivemos a aquisição desse terreno. Esse terreno enorme aqui, que com o tempo a gente veio construindo mais coisas. Em 2006, a gente mudou para cá. Era aqui no fundo, mas todo o terreno continua nosso. Em 2009, a gente teve a organização da igreja com o pastor Ezequias. Aí sim, nós nos tornamos uma igreja. Nós tornamos igreja em 2009. Assim, a gente faz 16 anos desde então. Somos uns adolescentes também. Em 2009, chegou o pastor Guilherme Burjac. Ele era bem divertido, bem brincalhão. Todo mundo gostava dele. E em 2013, iniciou o pastorado do pastor Emerson aqui. Não sei se vocês conhecem, não sei se eles vão conhecer. Também é brincalhão, engraçado, tem uma palavra maravilhosa. Sugiro que vocês assistam. Em 2013, nós tivemos um congresso maravilhoso chamado Cartas Vivas. Foi um momento de avivamento nessa igreja com jovens. A gente não tinha um templo ainda, isso aqui ainda não tinha. Então a igreja se mobilizou e construiu um palco do lado de fora. Então isso chamou a atenção de muitas pessoas, foi maravilhoso. Já em 2014, iniciou a construção desse templo. Tantas pessoas que têm as mãos em todos os lugares. Isso aqui é maravilhoso.
Em 2017, a igreja participou do Deep Conference na PIB de Marília. Imagina juntando um bando de jovens e enviando eles por ônibus. Gente, que maluquice. Quem que montou isso? Maluco. Em 2013, a gente teve a ordenação do nosso primeiro ministro de música, André Miranda. Sempre presente com a gente. Em 2018, a gente teve o início do nosso seminário batista, seminário que acontece até hoje na igreja, formando vários seminaristas e pastores que são enviados para o Brasil e para o mundo. Ainda em 2019 e 2018, na verdade, a gente teve o nosso Wake Conference, que foi um acampamento Wake, que também teve um avivamento dos jovens nessa igreja que é sem igual. Sempre que alguém fala dele, eu fico com vontade de ter presenciado isso. 2019, a gente teve a mudança da nossa logo, que até hoje é a nossa. Engraçado, quando eu cheguei aqui, eu pensava que era aquela orquestra, aquela ópera que fica lá em Sydney, na Austrália, mas acho que não vale falar isso. Essa logo, ela tem três velas. As 3 velas significam a Trindade. E o barco significa Jesus Cristo, que nos leva pelos rios do Senhor. Em 2020, nós tivemos os nossos Jogos Zion. Para quem não conhece, os Jogos Zion são os jogos internos dessa igreja. Esse povo é um pouquinho doido também. A gente gosta de fazer muitos jogos, a gente gosta de reunir, sempre tem briga não, né? Porque o espírito de justiça dessa igreja é muito elevado. Ainda em 2020, a gente teve a ordenação do nosso pastor Júnior, que foi enviado para congregar e guiar outra igreja, uma igreja que saiu daqui, com um pastor criado aqui. Em 2020 também, a gente fez uma rifa enorme nessa igreja com o irmão João, nosso querido irmão João. Doou um fusquinha dele, um fusquinha verde. Era o meu sonho ter ganhado esse fusquinha verde. Ela foi rifada e a rifa foi uma ajuda para comprar o nosso som e também foi enviado para missões. Então, foi uma maravilha. Foi na pandemia, então, todo mundo se uniu num propósito só. Foi super divertido. Em 2021, a gente teve uma viagem missionária em Afuá. A gente enviou o pastor Júnior e depois várias pessoas dessa igreja também foram para lá fazer missões e evangelismo naquela área tão pouco vista ainda, que precisava tanto do Senhor. Em 2022, a gente teve a aquisição da lote da Cidade das Praças, que até hoje a gente tem um trabalho lá. E que a gente ainda vai reviver e fazer um avivamento naquele lugar. Em 2022, tivemos a reorganização das mensageiras do rei e dos embaixadores do rei, que estão até hoje. Inclusive, esse ano ainda teremos uma formatura. Eles crescem tão rápido. Ai. Em 2022, a gente teve a consagração e o envio do pastor Dellington, que foi para Polônia, isso mesmo. Imagina, gente, que loucura. Gostaria de ir para a Polônia? Tenho um pouquinho de medo também. Em 2022, também o pastor Ideu Brando se tornou pastor dessa igreja muito especial, que tão amado. Em 2023, a gente teve a reorganização da embaixada daqui. E em assembleia, a gente tornou o patrono da embaixada, o irmão Oliveira, que também trabalhou tanto na construção dessa igreja até 2015. Ele mesmo construiu um monte de coisa, pintou essa igreja, trabalhou firmemente. Em 2023, a gente teve o nosso primeiro New Camp. Em 2024, tivemos a nossa primeira apresentação de Páscoa. Foi uma coisa extremamente diferente, que a gente não tinha imaginado que ia ser tão grandioso. Ainda em 2024, nós tivemos a primeira participação dos mensageiros e dos embaixadores no Encontro Real. Em 2024, a gente fez um congresso gigante, uma igreja relacional, que transformou essa igreja até hoje para uma coisa muito maior do que virá. O Senhor está nos preparando. Tivemos também a nossa primeira Olimpíadas, né, oficial. E tivemos a consagração de 2 pastores, Valmir e pastor Pantoja. Não sei se vocês conhecem, não. Pastor Risadinha, né? Já em 2025, nós levamos nossos embaixadores e mensageiros para o 2º Encontro Real. Esse foi loucura.
Também tivemos a nossa segunda apresentação de Páscoa, enorme, que vai melhorar cada vez mais o que o Senhor vai usar cada um dessa igreja. Estou de olho em todo mundo. Em maio, o que aconteceu em maio? Acho que em maio é o aniversário da igreja. E a gente também reuniu todo mundo que pôde e fez uma gincana e brincou, todo mundo família. Teve um pouquinho de briga. Briga não. Senso de justiça elevado. Não posso falar briga. Será que falta alguma coisa? Bem, se eu for falar tudo que aconteceu nessa igreja, eu vou ficar aqui até o aniversário do ano que vem. Então, vou mostrar isso aqui para o pastor e ver se ele gosta, né? Vamos lá. Queridos, isso foi um pouco da história dessa igreja. Se fosse contar tudo o que aconteceu aqui, de fato nós passaríamos muito tempo. E essa igreja tem surpreendido. Como essa igreja tem sido abençoada e tem sido bênção na vida. Todos são muito bem-vindos a essa família. Se acheguem, se assentem e façam deste lugar a sua casa, em nome de Jesus. Quero chamar o pastor Edelbrando aqui, ele vai estar orando. As crianças já vão direto com as tias e o pastor vai estar orando pela mensagem desta noite. Queridos, eu brinco assim com ele, mas é meu parceiro, viu? Meu amigo. E eu tenho um carinho especial pelo pastor, por isso que a gente tem liberdade assim, de olhar para a foto e dizer quem que vai primeiro. O pastor Elber está ali atrás também, de vez em quando a gente combina. Pastor, se você for o primeiro, eu faço seu velório tranquilamente, viu, pastor? Com muita alegria no coração. Porque vai mais uma alma para o céu. Pastor Edelbrando. Muito bem, meus amados, vamos falar com Deus. Assim como vocês estão, curvem suas cabeças. Pai, como nós temos um coração agradecido, porque a Tua misericórdia está sobre nossas vidas. E também o Teu amor foi revelado a nós na pessoa de Jesus Cristo. Obrigado, Senhor. Duas coisas eu te peço, Pai, agora. Que o Senhor use o Teu servo. Que ele continue sendo, assim como foi, em outras vezes, o instrumento, ó Deus, poderoso através da mensagem do Senhor. Amém, Senhor. E a segunda coisa é que o Senhor abra os nossos corações. Sim, Jesus. Para que o Teu Santo Espírito possa fazer a obra individualmente na vida de cada pessoa aqui nessa noite. Amém, Senhor. Conforme a necessidade de transformação, de libertação, de cura, de salvação familiar, emocional. O Senhor sabe, Senhor. O Senhor conhece cada coração, cada pessoa aqui nesta noite. E eu peço que o Senhor abençoe. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe, pastor. Obrigado, meu pastor. Queridos, geralmente nas festas de aniversário, nós convidamos outros pastores para vir falar. E por alguns motivos, este ano nós fizemos diferente. Nós falamos nós mesmos. Porque nós queremos falar para a igreja que nós conhecemos. Queremos falar para as famílias que fazem parte dessa igreja. Uma palavra mais íntima, não que os outros pastores não tenham a palavra de Deus, mas nós conhecemos as necessidades. Eu quero compartilhar hoje um texto que nós começamos pela manhã. Hoje eu falei aqui mais cedo, nós tivemos o culto pela manhã. O primeiro culto. Nós não tivemos a escola bíblica e tivemos o culto. Quem sabe, quando todas essas cadeiras forem ocupadas no domingo à noite, nós possamos abrir o culto pela manhã, que aqueles que não podem vir à noite, vêm pela manhã. O mesmo culto pela manhã será realizado à noite e nós teremos condição, antes de precisarmos sair para outro lugar, ocupar todos os espaços e tempos que nós temos. E essa manhã eu falei sobre uma igreja orgânica, uma igreja viva, uma igreja que é feita de gente com emoção, com sentimentos, com necessidades, com senso de justiça aflorado.
que chora, que treme, que se irrita, que magoa e que também é magoado, que pede perdão. Gente que é gente, porque é disso que é composta a igreja. E como foi bom durante 14 anos servir essa igreja como pastor. Digo isso que é assim que nós temos que fazer. Até aqui o Senhor nos abençoou. Amanhã a nós não pertence. Talvez o Senhor volte e as trombetas toquem antes de terminar este culto. E nós já iremos para agora a bodas do Cordeiro. Toda a igreja não precisando mais sofrer, sem dor, sem tristeza, sem depressão, cultuando agora para toda a eternidade do Senhor. Mas, se o Senhor permitir, nós andaremos mais. Mas o chão que já foi andado e o sal que já foi compartilhado foi uma bênção na minha vida. 14 anos, servindo na mesma igreja, com as mesmas pessoas? Não. Também pessoas são assim. Mas servindo no mesmo propósito. Que essa igreja seja sempre uma igreja que talvez não é perto da casa das pessoas, mas é uma igreja que é próxima da Bíblia, da verdade. Custe o que custar. E essa noite eu quero falar do custo de ser igreja. Os meninos vão projetar aqui. Manuel, está lá no Canva, você pode ir lá, eu esqueci de te passar. Custo de ser igreja. Abra suas Bíblias em João 1,14. Wilson, meu filho, que Deus te abençoe. Eu estava aqui com a boca já seca. Muitas pedrinhas na sua coroa. Só não se orgulha que senão você perde. Abra suas Bíblias em João, no capítulo 1, no verso 14. O custo de ser igreja. O evangelista João escreve da seguinte forma: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ainda na tua presença, Pai, nós clamamos que o teu Santo Espírito venha conduzir, ó Pai, essa palavra a corações. E que estes corações, ó Pai, sejam como terra fértil. Eu não canso de repetir essa oração, ó Pai, porque eu sei que não está em mim o convencimento do pecado, do juízo. É o Senhor que faz isso. É o Senhor que convence o homem a respeito da justiça. Mas o inimigo, que é o opositor às nossas almas, ele tenta, Senhor, roubar essa palavra. Então, que essa noite, ó Pai, seja levado cativo toda distração e toda tentativa do inimigo. E que essa palavra encontre corações sedentos, ó Pai, para ouvir essa palavra em nome de Jesus. Hoje, não exatamente hoje, nós celebramos 16 anos de organização de igreja. Foi contado ali sobre a história, uma narrativa aqui de como essa igreja começou, mas é muito mais do que isso. Para essa igreja acontecer, sangue foi derramado. Para essa igreja ser plantada aqui, missionários foram separados da sua família, levados à praça pública e ali foram executados. Para que essa palavra chegasse aqui, homens tiveram que abandonar a sua terra e irem para um outro país, com longas viagens de barco, que muitas vezes não davam certo. E no meio do caminho, perdiam as suas vidas. Para que essa igreja fosse plantada aqui, filhos foram tirados dos seus pais. E os pais, para não desistir e focar para que a igreja de Jesus triunfasse, continuaram. Mesmo que a sua esposa,
seus filhos e filhas tivessem perdido a vida. E escreviam música, dizendo que maravilhosa graça é em te servir. Homens que deixaram de ser escravos, escravagistas, senhores de escravos, e se tornaram escravos, para que essa igreja fosse plantada aqui. No sertão de Goiás, missionários chegaram, quando não tinha estradas que ligavam as cidades à capital. E lá em Catalão, talvez a primeira igreja historicamente plantada, um missionário desceu de sua mula, pegou seu violão e começou a cantar os hinos do cantor cristão. Foi perseguido, não aceitaram, mas insistiu. Essa igreja não foi plantada aqui somente há 16 anos atrás. Essa igreja foi plantada na eternidade. Quando o homem caiu, porque Deus é presciente da queda. E então ele, o Pai, ele, o Filho e ele, o Espírito Santo, pactuaram entre si para um plano de redenção. E dizendo, nós vamos salvar a igreja. E é um problema teológico. Pessoas têm caído nessa mentira. Que Jesus morreu para salvar individualmente eu e você. Não. Jesus morreu para salvar a igreja. Pode ser que até no meio de nós tenha pessoas não salvas. E acontece muito. O apóstolo João disse isso. Havia alguns que estavam no meio de nós, mas nós percebemos que eles saíram porque não eram salvos. Na igreja tem pessoas não salvas. Sabe onde que não tem ninguém salvo? Fora da igreja. Não há salvação fora da igreja. Por isso que nós temos que entender a importância da igreja. Alguns estão dizendo, eu vou ser igreja em casa. Ninguém pode ser igreja sozinho. Porque tem um preço para pagar para ser igreja. Celebramos 16 anos da Igreja Batista hoje. Nós não somos uma igreja rica. Longe disso. Nem somos numerosos. Nós, com muita dificuldade, conseguimos passar os 200. E parece que a hora que a gente vai emplacar os 200, um grupo sai e vai embora. Louvado seja Deus. E abre outras igrejas. Talvez se todos tivessem ficado, nós não estaríamos mais aqui, porque não caberiam todos que passaram por aqui. Nós não somos também muito influentes. Nós não elegemos vereadores, deputados, prefeitos. Não, nós não temos essa influência toda. O pastor de vocês não está nas redes sociais com 5 mil seguidores, 10 mil seguidores. Não. Mas buscamos ser verdadeiros adoradores, a qual o Senhor Jesus diz que o Pai está procurando. João 1,14 revela o coração do Evangelho. Deus, Pai, soberano sobre toda a criação, em Jesus torna-se homem para se relacionar comigo e com você. Gente difícil, gente com senso de justiça apurado, que odeia perder e não sabe nem ganhar também. Gente mesquinha, gente soberba. Ele vem se relacionar com gente desse jeito. Há um preço para ser igreja. A teoria, ela tem que se tornar prática. Toda teoria é muito bonito, mas é muito fácil, gente. Teoria é um negócio fácil. Porque eu digo, eu faço todos os cálculos, eu faço todas as anotações, apresento todas as planilhas, apresento tudo de uma forma muito teórica. Mas igreja não é teoria. Igreja é prática. Por isso que o verbo e todos os seus predicados, todos os seus atributos, agora se tornam
carne, relacional, prática. A igreja é um corpo vivo, cada membro conectado como parte essencial, como uma família unida ou uma árvore cujos ramos dependem dos troncos. Jesus, essa manhã eu preguei, eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. Se cortar um ramo do tronco da videira verdadeira, ele vai secar. E um galho seco não serve nada mais do que para ser combustível para fogo. E fogo eterno. Mas se relacionar não é fácil, eu concordo. Envolve sofrer e, por vezes, causar dor, porque o amor exige vulnerabilidade. Amar, você precisa baixar a guarda. Você precisa deixar a pessoa entrar na sua vida, conhecer a sua vida. Nós cantamos a música Jesus, entra na minha casa, você não sabe o que você está falando se você não compreende que a teoria se torna prática quando Jesus entra na sua casa. Porque Jesus é mexelão, a gente chamava assim, aqueles meninos que vai em casa e fica abrindo a geladeira, e vai nos quartos e abre as gavetas. A gente fala assim, esse menino é mexelão, que menino que mexe. Jesus é assim, se ele entrar na sua vida, prepara. Não tem quarto que não vai ser aberto e visitado na sua vida. Mas isso dá muito medo, Senhor, porque aí ele vai saber aquele quartinho que eu escondo os entulhos. Eu escondo as coisas debaixo do colchão para que pessoas não vejam. Ele vai entrar lá e vai mexer. Porque ele se fez carne para mexer nas coisas. Por isso que ser igreja tem um preço. E custa. Deus soberano do universo, em sua glória, torna-se servo e sofreu por causa do relacionamento com a sua criação caída. Eu vi uma piada muito engraçada esses dias. Diz que uma pessoa conversando com um alienígena fala assim, então você é um alienígena? Ele fala, sim, eu sou um alienígena. E como que é seu mundo lá? Não, meu mundo é maravilhoso. Tem guerra? Não, não tem guerra. Tem fome? Não, não tem fome. Tem briga? Não tem briga. Lá é maravilhoso. Aí o cara fala assim, graças a Jesus, louvado seja Jesus. E aí o alienígena fala, vocês conhecem Jesus? Gente boa demais. Ele nos visitou algumas décadas atrás, alguns milênios atrás. E ele mudou a nossa vida. E a partir de então a gente convida ele sempre. E ele está sempre lá com a gente. E ele vem, e nós fazemos aquela festa. Ele já veio aqui. E aí o cara assim, e o que vocês fizeram com ele? Me conta. Nós o matamos. É isso. A igreja matou Jesus. Não foram os romanos. A igreja. Aquilo que era para ser uma bênção, porque não colocamos Jesus no relacionamento, nunca vai ser. A encarnação não foi um gesto qualquer, mas um sacrifício intencional para restaurar nossa comunhão com Ele. Relacionamentos verdadeiros custam caro, preste atenção. Enquanto você viver na superficialidade, não se preocupa. Você não, inclusive, eu digo comigo, enquanto você tiver relacionamento superficial comigo, não se preocupa se você esquecer de me dar parabéns no dia do meu aniversário. Provavelmente eu não vou estar esperando. E se por acaso você tem relacionamento profundo comigo e esquecer de me dar parabéns no dia do aniversário, não se preocupa também. Nosso relacionamento é tão profundo que isso não vai abalar. Relacionamento profundo impede com que nós falhamos como aquilo ou para aquilo que nós fomos criados para ser. Relacionamentos verdadeiros custam caro e Cristo pagou o preço supremo, único, definitivo, para que eu e você pudéssemos viver uma vida relacional.
Há tempo, por isso que eu queria hoje que o culto começasse às 6, mas há tempo, eu quero falar aqui por que Jesus se encarnou e o preço que ele pagou e como isso nos chama a ser uma igreja relacional. Já adiantei algumas coisas. Primeiro, revelar o caráter de Deus. Para isso que Jesus encarnou, para ser conhecido, para ser próximo, para não ficar só na teoria. Eu conheço Deus de ouvir falar. Eu conheço Deus que tirou Moisés e o povo do Egito. Eu conheço Deus que na mão de Davi entregou um gigante. Eu conheço Deus de Salomão. Eu conheço Deus de Neemias. Mas de ouvir falar. Porque me contaram a respeito dele. E Jesus vem para revelar o caráter de Deus. João 1,18, que diz assim: ninguém jamais viu a Deus. O Filho unigênito que está junto do Pai o revelou em sua pessoa. Se você quiser conhecer alguém, você não vai conhecer de ouvir falar. Eu fico impressionado como pessoas ficam magoadas com outras pessoas que não têm relacionamento com elas. Eu fico assim desacreditado. Falei, gente, que meninice. Pessoa se relaciona com quem não tem relacionamento com ela. Fica zangada porque a pessoa disse alguma coisa, ofendeu. A pessoa não me conhece, ouviu falar de mim. Nunca compartilhou um cuscuz com ovo comigo, nunca sentou, nunca foi, nunca andou na minha casa, nunca gastou tempo para me conhecer. Então essa pessoa pode falar o que ela quiser de mim. Não estou nem me importando, ela não tem relacionamento, ela não tem informação suficiente para ter uma ideia concreta de quem eu sou. Por isso que Jesus se fez homem. Por isso que o evangelho, quando a gente tira Jesus da equação, ele é um pseudo-evangelho. Ele serve para te condenar e te afastar mais de Deus. Por isso que Jesus é o centro da mensagem. Porque é a mensagem da pessoa de Jesus encarnado que me coloca na condição de salvo. Porque agora não estou falando do que eu ouvi falar. Eu estou falando daquilo que eu experimentei na minha vida. Porque Ele é Deus Emanuel. E Deus Emanuel é presente. Anda com a gente. É gente da gente. E boa gente. Jesus veio mostrar quem Deus é para aqueles desavisados. Como, por exemplo, quando Jesus chega na casa de Simão e eles ficam constrangidos quando a mulher vem e chora aos seus pés e derrama um unguento sobre a sua cabeça. E aí dizem, como você deixa uma mulher te tocar? Como que você deixa ela desperdiçar o dinheiro? Ele fala, porque vocês não me conhecem. Porque se vocês soubessem quem eu sou de verdade, a hora que eu tivesse entrado nessa casa, vocês teriam corrido e lavado os meus pés, beijado eles, vocês teriam derramado perfume sobre a minha cabeça. Porque eu sou o Rei dos Reis. Vocês não sabem quem eu sou. Vocês não se emocionam mais com a minha presença. Nós cantamos que o nome dele é poderoso, mas não emociona. Primeiro, Deus é cheio de graça e verdade. Sua vida revelou o amor e justiça e principalmente a misericórdia do Pai. Qual que é o custo disso? Ele abriu mão da glória celestial, Filipenses 2, 6, 7. Assumiu limitações humanas e enfrentou rejeições e incompreensão para nos mostrar o coração de Deus. Imagina, queridos, a gente fica com aqueles filmes, né? A gente vibra. A Linda Mulher, quem assistiu aquele filme? A Linda Mulher, lá antigamente, nós assistimos, ficava emocionado.
Ela era uma mulher da rua, e aí o cara resgatou ela, e aí vestiu ela. Mas antes disso, ela foi numa loja. Não sei se vocês lembram desse filme. E aí ela chega na loja, aí ela é destratada, e a mulher não quer vender para ela. E a mulher faz aquelas coisas. A gente gosta dessa jornada do herói, né? Que o herói ali é humilhado, é tudo. Aí depois o cara vai lá e dá o dinheiro para ela. Ela compra aquele tanto de roupa e fica bonita. E entra de novo na loja, a mulher nem reconhece ela. Então a mulher vem para vender e ela vai e se vinga. E diz assim: agora você perdeu o neném. Perdeu uma comissão, hein? A história de Jesus é contrária. Ele já era glorificado, ele já era exaltado. Os anjos, os querubins, os serafins, potestades, principados, nações, tudo está debaixo dos seus pés. E a adoração era completa. E o que ele faz? Ele vem para cá para se relacionar conosco. Gente mesquinha. E quando eu falo mesquinha, querido, eu estou me colocando no bolo, tá? Não estou falando dos irmãos, não. Estou dizendo nós, a humanidade. E ele abriu mão de tudo isso para nos mostrar o coração de Deus. Segundo ponto, ser o sacrifício pelo pecado. Hebreus 9, 26. Agora, na consumação dos séculos, ele se manifestou uma vez por todas para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Ele levou em consideração que o seu erro não é seu erro. Agora, o seu erro é meu erro. A sua dívida é minha dívida. A sua ofensa é minha ofensa. E transportou você para uma nova situação. Viu como a gente tem dificuldade disso? A sua dívida é minha dívida. Aquela ofensa que você recebeu agora é minha. A encarnação levou Jesus à cruz, onde ele assumiu o nosso pecado para se reconciliar com Deus. Querido, não há ninguém que é bom. Ai, coitado daquele que pensou, uma pessoa boa, paga minhas dívidas, sou honesto, está lascado. O padrão é muito baixo. Porque o padrão é Cristo. Passou por sofrimento físico, emocional e a morte humilhante da cruz. Pagou o preço para que jamais poderíamos pagar. Ou que jamais poderíamos pagar. E terceiro, para criar uma nova aliança. Isso é aliança. É isso que nós fazemos quando casamos, dizendo: é na pobreza, é na riqueza, é na saúde, é na doença. É em todos os momentos eu não vou te abandonar. Faça você o que quiser contra mim. Eu não vou te abandonar. Eu te comprei com preço de sangue. Eu não vou te abandonar. E Jesus não deixa ninguém pelo caminho. Na oração do capítulo 17, ele diz: Pai, todos aqueles que o Senhor me der, de forma alguma eu irei perdê-los. Isso é que jeito de fazer relacionamento. 2 Coríntios 5,19 diz: Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. O que isso quer dizer, querido? Que o seu pecado na cruz foi pago e agora Deus está aliançado com você em Cristo Jesus, dizendo: por onde você andar eu irei contigo, o seu povo será o meu povo, a sua casa será a minha casa. Se você for num lugar que não cabe, que não me cabe, não tem como me deixar em casa, porque eu estou com você. Se você abrir o seu computador para ver coisas que eu não deveria ver, você vai ter um problema, porque eu vou estar ali com você. Se você comer, beber, usar alguma substância que você acha que eu não deveria, você vai ter um problema, porque eu vou estar ali com você. Parece a nossa ideia que quando a gente vai pecar, né? A gente coloca Jesus lá na cruz e deixa ele quietinho lá. Jesus, fica aí que eu vou dar uma volta. Não é assim não, queridos. A aliança não é assim. Porque ele não é o homem nem filho do homem para que faça aliança e quebre. Ele vai estar conosco. Então, cuidado com que tipo de atitude, de ação, de palavra, o que você vê. Tem uma musiquinha que diz: cuidado, olhinhos com que vê, pezinhos onde andam, boquinho que fala. É justamente isso. Porque o que você estiver fazendo, não existe secreto para Deus.
Os casados sabem muito bem isso. Os cônjuges apreciam a nudez um do outro. Isso é aliança. E qual que é o preço disso? O sangue de Jesus, o sofrimento de Jesus. Porque a igreja deve ser relacional, queridos. Vou seguir rapidamente. Primeiro, para seguir o exemplo de Jesus. Jesus nunca vai pedir algo para vocês. Quem é pai, é mãe, que às vezes comete um erro. Mas a Bíblia adverte: pais, não irritei os vossos filhos, pedindo para eles o que nem vocês fazem, ou sobrecarregando eles com regras que vocês mesmo não cumprem, ou deixando de colocar disciplina na vida deles e tornando seus filhos irritadiços, para que cada um deles se vire como pode. Não, pais, não irritei os vossos filhos. E Jesus é assim. Jesus jamais iria nos pedir que nós nos relacionássemos um com o outro se primeiro ele não tivesse relacionado. É mais ou menos assim, os discípulos andando, eles dizem assim: se relaciona assim. Nós se relacionamos com este, nós nos relacionamos com aquele. É assim que se relaciona. É assim que nós entramos na casa, é assim que nós saímos da casa, é assim que nós tratamos, é assim que nós perdoamos, é assim que nós ensinamos, é assim que nós comemos. E os discípulos anotando e aprendendo como ser relacional com Jesus Cristo. Porque se a Bíblia diz que há 2 mandamentos só em Cristo Jesus, não que os outros perderam o poder, é porque este resume todos os outros. Amar a Deus sobre todas as coisas. E o teu próximo como a ti mesmo. É a mensagem da cruz, querido. Eu amo a Deus, mas eu tenho dificuldade de ter relação com os irmãos. Hipócrita, mentiroso. Você não consegue tolerar o seu irmão. Você não ama a ponto de estar desesperado de amor. Pregar o evangelho para ele, porque sabe que se ele morrer amanhã sem Cristo, ele vai para o inferno. Você diz que ama a Deus. A igreja relacional está nas profundezas dos mistérios de Deus. Que a igreja é a voz profética deste mundo. A igreja é o arauto que anuncia as grandezas de Deus. A igreja é a instituição celestial que começa na eternidade e vai terminar na eternidade. Nem o casamento. No céu ninguém se dá por casamento. Mas no céu todo mundo vai ser igreja. Relacional. E eu quero participar disso chamado igreja, mas não quero ter relações. Fortificadas em Cristo. Ele veio para que nós pudéssemos seguir o seu exemplo. Jesus habitou entre nós. Ele não se isolou, mas viveu em comunidade, compartilhando alegrias e também dores. Também dores. E a palavra diz que nós devemos se alegrar com os que se alegram e também chorar com os que choram. A igreja é chamada para ser presença viva, não uma instituição distante. Louvado seja Deus pela Igreja Batista Jardim Atlântico. Porque nós compreendemos isso. Esse povo gosta de ficar junto. Ou o povo que gosta de achar junto. E nós compramos uma chácara lá em Hidrolândia, gente. Chácara maravilhosa, gente. Então, todo mundo convidado para ir para lá. Nós estamos querendo comprar já outra lá de um tal de Daniel lá. Cara, gente boa, já disse que vai liberar a chácara para a igreja lá. E nós estamos reunindo esse povo. E aí também nós temos lote, sabe aonde? Em Corumbá nós temos lote lá. Nós vamos à igreja tudo para Corumbá, para pescar. Tão abençoado que a gente não precisa pagar nada. Já colocou um administrador, eles que pagam os administradores vivem lá, um tal de Cleomar e Eliene, e lá eles que recebem de Deus. Nós só vamos para desfrutar. Que igreja, nós gostamos disso. Tem lá também Serra da Mesa, está ruim? Tem Serra da Mesa, outro lote que a gente comprou lá também. O dia que vocês quiserem ir, é só falar, gente. Tem uns privilegiados que não pagam nada para ir também não, viu? Isso é para poucos, tá, gente? Para poucos. Mantém segredo. Deixa eu dizer uma coisa. Nós gostamos disso. Mas não podemos tirar que é muito mais profundo que isso. A igreja é chamada para ser presença viva.
no meio de um mundo caído. Não uma instituição distante, que as pessoas estão enojadas. Gente religiosa, julgadora. Não. Gente que ama, que atrai. Sei que há uma implicação nisso. Porque isso requer que nós visitemos os enfermos. E ninguém gosta de gente doente. Mas nós temos que gostar de visitá-los, de cuidar. Nós precisamos compartilhar refeições, gente. Nós não podemos deixar ninguém no nosso meio passar necessidade. Nós precisamos ouvir com empatia. Sabe aquela história, como é que você está, irmão? Quase perguntando assim, se você falar que não está bem, tchau. Não, quando você pergunta sinceramente, no que eu posso ser útil? Você tem um tempo para me ouvir? Talvez é a única coisa que a pessoa precisa, ser ouvida. Mas requer tempo. Você vai ter que matar uma coisa na sua agenda. Que talvez era importante para você. Mas não é mais importante do que ser igreja. Seja a presença de Cristo onde você está. Segundo motivo, testemunhar ao mundo, João 13:35. Nisso todos saberão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Ninguém vai saber se você é discípulo porque você vem para a igreja, porque você tem uma Bíblia, porque você canta, porque você ora, porque você faz jejum. Não, nisso você não é conhecido que é discípulo. Isso são coisas de discípulo, mas a identidade do discípulo é o amor. E amar é amar geralmente quem não merece ser amado. Porque a Bíblia diz que até os hipócritas, os religiosos, amam os seus amigos. Mas nós, igreja, fomos chamados para amar os que nos perseguem. E às vezes temos dificuldade de tolerar uma ofensa de quem nos ama. E deixamos de amar rapidamente. Quantos corpos nós temos deixado para trás, pastor Elbio? Nos gabinetes, pastor Elbio. Dos pastores que estão sobrecarregados de briga entre irmãos da igreja. Dos consultórios de psicologia, de psiquiatria, dos CAPs. De gente que estão dentro da igreja, não aqui do Atlântico. Que não tem ninguém para ouvi-los. E acabam nestes lugares. Quando, não se surpreendam, não estão engrossando as cracolândias do Brasil. Convido você para ir um dia e pergunte de onde você é. Meu pai era pastor, minha mãe era missionária. Eu era pastor, eu era da igreja, sou batizado. Relacionamentos autênticos são a maior prova do evangelho. O amor incondicional e a unidade desafiam o individualismo do mundo. Eu não quero que ninguém cuide da minha vida, então você não pode ser igreja. Deixa eu dizer uma coisa, se você não quiser que as pessoas cuidem da sua vida, vai para outro campo, gente. Igreja é um lugar que todo mundo cuida da vida de todo mundo. Igreja é uma cidade que todo mundo coloca a cadeira na porta de casa e fica vendo passar. Irmãs, não se escandalize o que eu vou dizer aqui, mas a sua roupa é comentada nos domingos na hora do almoço. O decote que você vem para a igreja, as outras irmãs contam para outras irmãs que tipo de roupa vocês estão usando e elas estão escandalizadas, porque ela cuida do tipo da sua roupa. Era para chegar na irmã e falar, irmã, sua roupa não está legal. Mas ainda nós vamos amadurecer para chegar nisso. Quando você não vem para a igreja, as pessoas percebem. E agora com esse negócio de Instagram, isso virou uma bagunça. Porque todo mundo sabe da vida de todo mundo, mas só da parte boa, né? A parte boa não. Igreja é uma cidade onde todo mundo está sentado na calçada, olhando um na vida do outro. E se você não quiser ser igreja, se você não quiser isso, não seja igreja. Que é o grande movimento dos desigrejados. Eu quero Jesus, mas não quero a noiva. Eu quero Jesus, mas não quero a igreja. Eu não quero ninguém cuidando da minha vida. E aqui todo mundo cuida da vida de todo mundo, gente. E é para ser assim. Mas claro que a Bíblia nos dá direção. Que nós sejamos exortadores em amor.
Não é o que você fala, mas é como você fala um com o outro, que identifica que você é um servo de Jesus Cristo. O amor incondicional é a unidade. E a unidade que desafia o individualismo. Crescer espiritualmente, e já caminho para a conclusão. Provérbio 27, 17, e aqui é onde dói. Crescer dói. Meus meninos tinham dores de crescimento. Nós que somos adultos, nós esquecemos dessa dor. Mas a gente vai observando, os meninos choravam, está com febre? Não. Está com dor de barriga? Não. Meus ossos estão doendo. Crescer dói naturalmente. Agora você quer ver você ser uma pessoa boa? Eu achei maravilhoso. Eu estava comentando com alguém. Nós tivemos os jogos, né? Dividimos em 4 grupos. E aí se degladiam e tudo. Eu quero dar parabéns para as meninas, que as meninas ali tiveram um equilíbrio. Eu já tinha mandado uns falar, vai para a fornalha de Nabucodonosor, feliz. Relacionamento é treinamento para viver a eternidade. É no relacionamento que a Bíblia diz, como ferro afia o ferro, homem afia o seu amigo. Você quer ser uma pessoa de paciência? Deus vai colocar uma pessoa que vai te chatear, vai te incomodar e vai te treinar para você ser a pessoa mais paciente do mundo. O Marcos está rindo, ele não vou falar nome não, pode ficar tranquilo, Marcos. Pastor! Se você quiser ser uma pessoa perdoadora, ele vai colocar um ofensor no seu caminho. Se você quiser crescer como uma pessoa sábia, ele vai te cercar de tolos para você ensiná-los. É assim que Deus faz. E na igreja é assim, gente. Na igreja tem pessoas ranhentas. E a gente é treinado todos os dias, e de vez em quando coloca pastores ranhentos também na vida da igreja, para a igreja aprender a amar. Por isso que a Igreja Batista Jardim Atlântico cresceu, mas não tem ninguém nessa igreja, e eu desafio, que tenha crescido mais do que eu. Perdoar aquele que te ofende, aquele que te oprime, aquele que te humilha. E pedir perdão ainda para ele, depois que ele fez tudo isso. É o que Jesus quer de mim e de você. Por isso que ele coloca homem afiando homem. A fé cresce na comunhão. Ninguém amadurece sozinho. Precisamos de admoestações, encorajamento e serviço mútuo para sermos uma igreja relacional. E eu caminho aqui, conclusão. Olha lá, povo bonito, danado. Lá no céu só vai entrar gente bonita. Quando foi fazer a Igreja Batista do Atlântico, perguntou, você quer ser feio ou quer ser do Atlântico? Só gente bonita aqui. E nós temos aqui o desafio. Deus tem ensinado que ser uma igreja verdadeira significa ser relacional. Se você não se relaciona, se você não conhece o nome desses irmãos que estão aqui nessa igreja, você não está sendo uma igreja em Cristo Jesus. Porque Ele conhece o seu nome, sabe onde você mora, sabe quem você é, sabe das suas dores e espera que você faça o mesmo com os seus irmãos. A igreja é um corpo vivo, onde cada membro, como sendo uma família, sente a dor e a alegria do outro. É uma família que acolhe, perdoa e cresce junto. Uma árvore enraizada em Cristo, sustentada por seu amor. Mas se relacionar não é fácil. Exige sofrer, perdoar e às vezes causar dor para crescer. Antes de concluir, eu gostaria, se os irmãos me permitissem, eu ler um poema. Obrigado, Marcos. Vai ficar bom com o fundo musical. Poema que eu escrevi. Poema se chama O Caminho do Pastor.
Vamos lá, não sou um poeta não, mas eu arranhei aqui algumas coisas. O pastor, com o coração aberto, caminha na lida, no jugo, no deserto. Viu tantos chegarem, promessas no olhar. É aqui que eu fico, é aqui meu lugar. Sentaram-se à mesa, em risos e comunhão, viagens, abraços, partilha do pão. Mas o vento soprou frio sem razão, deixaram a porta, partindo o fraco coração. Alguns com rancor, o pastor culparam. O que era antes perfeito, agora desprezaram. Filhos apresentados, casamentos feitos, visitas em leitos, promessas de amor. No fim, o doce em fel, alegria em rancor. E até o até mais virou nunca mais. E o eco do adeus ressoa em paz. Houve os que sonharam com um líder sem falha, um quase divino, que nunca se abala. Mas no primeiro erro, um tropeço qualquer, de amigo a estranho, sem querer nunca mais rever. Filhos na fé com fervor acolhidos, como pródigo foram por sombras atraídos. Partiram distantes, sem dia para voltar, deixando o pastor com saudade no lar. A alma cansada, o corpo a sentir, abandonos, traições, peso a surgir, mentiras, abusos, feridas sem fim, mas o amor persiste, pulsa forte em mim. Pois há os que ficam, que riem e que choram, que constroem a igreja e que juntos adoram. E mesmo que partam, que sigam seu chão, vale a pena chamar cada um de irmão. Obrigado. Os que foram à glória, José, Joana, deixaram saudades, um vazio picando. Desculpa. Aperta e dói a lembrança, um peso no coração. Mas com Davi, Abraão e Billy Graham, o herói da canção, esperam o pastor na soleira da porta celestial para a ceia das ceias, no banquete eternal. No lar onde a dor se cala e o pranto não ecoa, reunidos estarão e a esperança ressoa. Vale a pena ser igreja, mesmo com dor, ou mesmo na dor. Carregar a cruz, semear o amor. No caminho estreito entre espinhos e prantos, sangue e suor, mas com Cristo ao meu canto. O pastor segue firme, com fé e paixão. Cristo é quem guia, segurando na mão. Que venham mais anos 16, 32. E não tão mais.
pois ele anseia o descanso do Deus da paz. Ao final da jornada, entrega o labor, receberá então dele um abraço eterno de amor. Creio eu que este é o poema que representa muitos pastores. Até encarnei aqui o pastor Júnior chorando, porque realmente ser igreja não é fácil. Apesar dos atributos, dos desafios, nós vamos precisar ser igreja. Quero convidá-los a ficar de pé. Nós temos anos pela frente. Aqui e acolá, em qualquer lugar, não interessa. Ser igreja de Jesus Cristo, queridos, só tem uma exigência: amar. Amar a todos. A igreja que já está e a igreja que será. Essa já está segura em Cristo. A outra nós vamos precisar alcançar. Nós vamos precisar ir lá e anunciar o Evangelho. Que os próximos anos dessa igreja sejam anos de ouro. E que cada um diante do Senhor, no dia do descanso, possa apresentar as mãos cheias de frutos eternos. Porque a única coisa que nós vamos levar para o céu é gente. Os que nós perdemos pelo caminho, oxalá, que no fim nós possamos encontrar com eles lá. Quero que essa igreja seja uma igreja verdadeira, que ame principalmente os domésticos da fé. E assim nós vamos alcançar. Faça um exercício, Manuel, põe lá a última parte do sermão. Quero o desafio desses momentos sacrifique o egoísmo. Não pense só em você. Pense enquanto você precisa ser conhecido e conhecer outras pessoas. Não entra e saia indiferente das pessoas que estão aqui. Assim fazem os religiosos que se reúnem em grandes catedrais, mas não conhecem ninguém. A igreja de Jesus não é assim. Seja conhecido e conheça pessoas. Invista tempo, faça agenda santa para conhecer e cuidar dos seus irmãos. E por último, seja vulnerável, mesmo que isso te custe dor e sofrimento. Jesus está contando suas lágrimas, queridos e queridas. E cada uma delas, no dia da eternidade, vai ser transformado numa coroa, cheio de brilhantes, para que você use como príncipe e princesas herdeiros em Cristo Jesus. Vou passar um videozinho, não vai passar, 3 minutinhos. E depois do videozinho, se puder sentar, podem sentar, eu vou orar encerrando. E aí nós temos aqui um bolo que foi preparado pela irmã Isabel Cristina. Irmã Isabel Cristina, fica em pé, por favor. Salva de palmas para a irmã Isabel Cristina. Obrigado. A irmã Isabel Cristina está com a gente e ela sempre faz as coisas. Obrigado, irmã Isabel. Márcio e a Débora são muito importantes para a gente, viu? E aí come um bolo, vem e pega um e pega 2. Faz o seguinte, pega 2. E pega um, você come e o outro você dá a alguém para comer. Mas só pode ser assim, gente. Alguém que você não sabe ainda ou o nome, mas sabe o nome, nunca parou para conversar. Que é isso, pastor? Na Igreja Batista Jardim Atlântico tem isso? Não, gente, é só uma ideia. Mas se tiver, faça isso. Em nome de Jesus. Vamos assistir esse vídeo. É um videozinho que eu mostrei aí, os 16 anos da igreja. E alguns se foram, estão em Cristo e deixam saudade. Se você se vê, amém. Se você não se vê, não fique aborrecido. É muita gente. Pode passar.
povo que gosta de comer. Quem é esses dois, Jesus? Magro que dava dó. Sou grato por tudo que tenho. É Antônia. Olha lá, irmão Ismael, o senhor? Assim era a igreja. O maior desse mundo. As mensageiras aí, ó. Embaixadores. Irmão Oliveira, que está na glória. Ó, o Superman lá, gente. Pastor David, pastor Bujac. Alegria, todo tempo. Tenho amigos, família. Olha lá, gente. Olha o Arthur, gente. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro. Que fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei. É você, Nana? Senhor, em todo tempo. Seu louvor estará contigo. Olha os motoqueiros de Jesus aí, ó. Aí é bonito, viu? E também no coração. Jesus Cristo será sempre nossa canção. Olha o irmão João, gente. Esse é o pastor Ezequias. Saudade do Mateus. Aí, gente, nossa terra, lá no Corumbá. Não, esse é outro, né? Pastor Edelbrando, pastor Júnior, pastor Alessandro. Olha o João, gente. Imagina uma aventura, viu? Eu sou grato por tudo que tenho. Luiz, Felipe. Ô, homem bonito. Esse nem tanto. Olha o outro. Desse mundo me foi dado como herança eterna. Maior prova de um amor tão profundo. Fique sobre os pés. Fique sobre os pés, nós vamos orar. Pai, nós te agradecemos e celebramos, ó Pai, os 16 anos dessa igreja. E aprendemos, Senhor, com a Tua palavra como ser igreja. Começando as casas, com as nossas famílias. Aqui na igreja nós queremos conhecer mais. Espírito Santo do Senhor, derrame, ó Pai, a unção do Teu Santo Espírito, para que sejamos, Senhor, arautos do Evangelho do Senhor, que resgata, salva, transforma e faz com que criaturas se tornem filhos, para que na eternidade possamos desfrutar deste pouquinho de alegria que temos com a comunhão que o Senhor nos proporciona. Que sejam anos, ó Pai, que o Teu rosto resplandeça sobre cada um de nós, e que essa igreja, ó Pai, seja abençoada. Tudo que fizer venha prosperar. Que nós venhamos alcançar multidões. Que nós venhamos, ó Pai, ultrapassar, estender, Senhor, as nossas divisas, como fez Jabes, e aumentar, ó Pai, a nossa influência, para que o mundo conheça quem é o Senhor. E pessoas que estão perdidas se rendam, entregando as suas vidas a Cristo. Pai, nós queremos ser usados. E eu te peço agora, abençoa a tua igreja. Em nome do Senhor Jesus. E que o amor soberano, transformador, imensurável que temos no Senhor, a graça remidora, acolhedora, e que nos dá a oportunidade de viver o Evangelho em Cristo Jesus, e as doces consolações do bom e doce Espírito Santo do Senhor, esteja conosco todos os dias,
até a consumação dos séculos. Amém e amém. Deus abençoe, queridos. Venham comer um bolo, as irmãs vão estar aqui servindo, você pode vir, dê um abraço em alguém, que Deus te dê uma semana cheia de vitória.